Brasília, uma cidade planejada para ser o coração político do país, esconde também os desafios cotidianos daqueles que fazem a cidade funcionar. São os servidores, os trabalhadores e, muitas vezes, as pessoas que, como Ana Maria, enfrentam as dificuldades diárias com coragem e resiliência. Ana Maria era uma dessas pessoas. Ela trabalhava como garçonete em um pequeno café, situado em um dos bairros movimentados da cidade, onde políticos, servidores públicos e empresários passavam todos os dias. A cidade parecia fluir com sua própria energia, mas para Ana Maria, Brasília era também um reflexo de suas próprias lutas e frustrações. Entre as altas construções e os discursos grandiosos, Ana Maria se via perdida em um mar de dificuldades. Sua vida, embora cheia de força, parecia estar sendo dominada pelas sombras da crise e da incerteza. Ela trabalhava incansavelmente, mas o peso das contas atrasadas, o cuidado com a mãe doente e a luta para garantir o sustento diário estavam começando a tomar conta de seus pensamentos. Ela, como tantos outros, se perguntava se alguém realmente enxergava as pessoas como ela, que ajudavam a mover a cidade, mas viviam à margem das grandes decisões. E é nesse cenário de contrastes entre o poder político e as dificuldades cotidianas que surge um encontro inesperado. Um político, conhecido por sua imagem forte e suas palavras afiadas, chega a esse café, sem saber que naquele momento suas ações poderiam mudar para sempre a vida de Ana Maria. O trabalho era exaustivo, com jornadas longas, e o ambiente nem sempre ajudava. O fluxo de clientes havia diminuído e o dono do estabelecimento estava apertado financeiramente. Ana Maria já havia perdido um dos seus empregos e não conseguia mais pagar todas as contas. As dívidas se acumulavam e a conta do hospital onde sua mãe estava internada era algo que ela não sabia como enfrentar. A cada visita, a cada exame, o peso da situação só aumentava. Enquanto servia café e bolos para os clientes, sua mente estava longe, nos problemas que ela não conseguia resolver. O olhar cansado refletia um esforço incansável para manter a dignidade. Mas por dentro, ela se sentia impotente. Era uma manhã comum em Brasília e o café onde Ana Maria trabalhava estava movimentado como de costume. As conversas sobre política e economia se misturavam ao som das xícaras batendo nas mesas e os pedidos sendo feitos apressadamente. Mas naquele dia, algo estava prestes a acontecer que mudaria sua vida para sempre. Bolsonaro, o político de imagem forte e personalidade polêmica, entrou no café. Ele estava em sua rotina de sempre, entre uma reunião e outra, procurando uma pausa para tomar um café e se preparar para os próximos compromissos. Ele escolheu uma mesa perto da janela, onde poderia observar o movimento da cidade e talvez, por um momento, escapar das pressões que ele próprio carregava. Seu semblante era sério, cansado, e seus olhos pareciam refletir o peso dos dias intensos que vivia. Ana Maria foi até ele, como fazia com todos os clientes, com a cortesia que o trabalho exigia. Ela não sabia quem estava ali, mas sua expressão estava distante, como se seu pensamento estivesse em algum lugar longe daquele café. Ela fez o pedido, um café forte como ele queria, e se afastou. Mas em vez de seguir seu caminho como sempre fazia, algo chamou a atenção de Bolsonaro. Ele observou Ana Maria por um instante, não apenas como uma garçonete que passava por ali, mas como alguém que carregava o peso de muitas coisas nos ombros. Aquelas feições cansadas não passaram despercebidas. Ele sabia que o olhar de quem trabalha para sustentar a vida, dia após dia, sem muitas opções, é um reflexo da luta silenciosa que poucos conseguem enxergar. Bolsonaro, que estava acostumado a ouvir histórias e discursos sobre o povo, mas raramente tinha tempo para ouvir suas verdadeiras necessidades, sentiu algo diferente naquele momento. Ele não ficou apenas no seu café, esperando o pedido ser entregue. Ele se virou para Ana Maria, com um tom de voz mais suave, talvez mais humano do que o de costume. Bolsonaro então perguntou: "Você está bem? Algo me diz que você tem algo pesando nos ombros." Ana Maria, surpreendida com a pergunta direta e mais ainda com o olhar atento de Bolsonaro, hesitou por um momento. Não estava acostumada a ser perguntada sobre seus problemas por alguém que parecia tão distante de sua realidade. Ela era apenas mais uma trabalhadora, servindo em um café que, para muitos, era um simples ponto de passagem.
Mas a gentileza inesperada de Bolsonaro fez com que ela, sem querer, se abrisse. Ela hesitou, olhou para o chão e então, como se as palavras tivessem sido finalmente libertadas, começou a falar. Falou da sua mãe doente, das dívidas acumuladas e de como Brasília, a cidade que deveria ser o coração do Brasil, parecia estar sempre longe daquelas pessoas que realmente sustentavam o país. Ela contou sobre suas noites sem dormir, preocupada com o amanhã, com a vida e com a sensação de estar sozinha, apesar de estar rodeada de tanta gente. Bolsonaro, que sempre foi mais conhecido por seus discursos duros e polarizadores, agora se via diante de uma situação que exigia mais do que palavras vazias. Ele escutou. Não disse nada no início, apenas escutava a voz de Ana Maria, que, embora frágil, transmitia toda a força de quem está acostumada a lutar sem ser vista. Por um momento, o político parecia se distanciar da figura pública que representava. Ele não estava mais pensando em votos, nem em discursos, mas apenas em uma pessoa que precisava de ajuda. A vulnerabilidade de Ana Maria tocou algo dentro dele. Ele olhou para ela e, em um gesto que poucos esperavam de alguém tão focado em sua imagem, disse: "Eu sei que você não pediu, mas se você me deixar, vou tentar te ajudar. Brasília não pode ser só para quem está no topo. Vou falar com algumas pessoas, vou garantir que sua mãe receba o tratamento que ela precisa e, quem sabe, te ajudar a sair dessa situação." Aquelas palavras, simples e diretas, eram mais do que um compromisso político. Eram uma tentativa de fazer com que alguém como Ana Maria, invisível para muitos, fosse finalmente vista. Ela não sabia o que responder. O cansaço, a incredulidade e a surpresa estavam estampados em seu rosto. Mas mais do que tudo, uma pequena centelha de esperança começou a surgir. Ana Maria, por um momento, ficou em silêncio. As palavras de Bolsonaro, inesperadas e surpreendentes, haviam atingido algo dentro dela que ela tentava esconder há muito tempo. Ela nunca imaginara que, no meio de sua rotina árdua e nas sombras de sua dor, alguém realmente a ouviria. E ali, diante do homem que representava o poder, ela finalmente se entregou ao desabafo, sem saber ao certo se estava fazendo o certo ou não. Ela olhou para o chão por um instante, como se buscasse forças no próprio vazio daquelas palavras não ditas. A voz de Bolsonaro, que para muitos poderia soar como mais uma promessa vazia, agora parecia sincera. E ali, no calor daquele café simples, ela sentiu que talvez fosse a última chance de falar o que estava preso em seu peito. Ana Maria então lhe disse: "Eu nunca imaginei que alguém de lá de cima pudesse se importar. Aqui, todo dia, parece que estou lutando sozinha. Minha mãe está doente e o hospital está me cobrando. As contas, as dívidas, a comida. Não sei o que mais fazer. Brasília parece tão longe, tão distante de quem, como eu, vive a luta do dia a dia. Todo mundo fala sobre o futuro, sobre a grandeza da cidade, mas pra gente, as promessas ficam lá no topo, onde não alcançamos." As palavras saíram de forma quase confusa, mas o peso de cada frase era claro. Ana Maria sentia que sua vida estava se esvaindo pelas frestas da cidade que ela chamava de lar, mas que por tantas vezes parecia tão indiferente a ela. Ela não sabia mais em quem acreditar, nem o que esperar. Mas naquele momento, quando olhou para o político à sua frente, ela viu algo que jamais esperara, um reflexo de empatia. E isso, por um instante, a fez acreditar que talvez houvesse mais por trás das palavras e promessas do que ela imaginava. Ana Maria continuou com a voz embargada: "Eu sei que não sou a única. Todos aqui lutam. Todos têm algo a mais para carregar. Mas às vezes parece que ninguém vê, ninguém ouve. Parece que o sistema só existe para os que já estão lá em cima. Eu só queria uma chance, uma oportunidade. Quero que minha mãe tenha um futuro melhor, que eu possa olhar para ela e saber que fiz o que pude. Mas às vezes é difícil, sabe? Eu me sinto invisível, como se meu esforço não fosse o suficiente." Ela respirou fundo, tentando controlar as lágrimas que ameaçavam cair. A dureza da vida, que tanto ela tentava esconder atrás de um sorriso forçado, se desfez naquele instante. E pela primeira vez em muito tempo, ela não teve vergonha de expor a fragilidade que carregava. Ela queria apenas ser vista,
Queria acreditar que suas lutas não eram em vão. Ana Maria não sabia o que esperar de Bolsonaro, nem de ninguém. Mas ao falar, ela sentiu que algo dentro dela se quebrava. A dor, a frustração, a esperança, tudo parecia agora mais claro. E talvez pela primeira vez, ela não sentiu vergonha de ser quem era. Ela só queria ser vista, ser ouvida. E naquele momento ela sentiu que talvez, só talvez, ela fosse finalmente. Bolsonaro, ao ouvir o desabafo de Ana Maria, permaneceu em silêncio por alguns segundos, como se absorvesse o peso de cada palavra. O político, tão acostumado a discursos e promessas vazias, agora se via diante de algo real, algo mais humano. Não era uma multidão clamando por algo. Era uma mulher simples, em meio ao caos da cidade, pedindo apenas uma chance de melhorar a sua vida. Uma chance que até então parecia distante e inalcançável. Ele olhou para ela com os olhos mais suaves do que o habitual e sentiu uma necessidade urgente de agir. Não bastava apenas ouvir. Aquelas palavras não poderiam se perder no vento das promessas políticas. Ele sabia que tinha o poder de fazer algo, e naquele momento, esse poder não era sobre discursos inflamados ou sobre ganhar mais um voto. Era sobre dar a Ana Maria a oportunidade de um futuro melhor. Bolsonaro então lhe disse: "Olha, Ana Maria, sei que o caminho não é fácil e sei também que as palavras sozinhas não vão te dar o que você precisa. Mas eu quero que você saiba que eu vou te ajudar. Não vou te prometer um futuro sem dificuldades, mas vou garantir que sua mãe tenha o tratamento que merece e que você não precise mais se preocupar com as contas que estão te apertando. Vou falar com algumas pessoas para arrumar um emprego melhor para você, algo que te dê uma chance real de melhorar a vida de vocês." As palavras de Bolsonaro, simples e diretas, carregavam uma promessa que ia além do que ele havia feito até então. Não era sobre caridade, não era sobre atender a uma demanda política. Era sobre justiça, sobre dar a alguém, como Ana Maria, a oportunidade de ter uma vida digna, de sair de um ciclo de dificuldades que parecia interminável. Ele sabia que seu gesto não resolveria todos os problemas de uma vez, mas ele estava disposto a fazer a diferença. Ana Maria, sem saber como reagir, sentiu um calor no peito. O gesto de Bolsonaro não era um ato político. Era algo mais profundo, mais humano, algo que poucos políticos em sua busca incessante por poder realmente ofereciam. Ele não estava oferecendo uma solução mágica, mas sim uma mão amiga em meio ao caos. Ele estava disposto a usar sua posição para ajudar, para intervir de uma forma prática e concreta. Bolsonaro, com um tom firme e confiável, afirmou: "Não te prometo milagres, mas vou te dar uma chance. E isso, Ana Maria, é mais do que muitos políticos fazem. E quem sabe, com o tempo, você consiga ajudar mais pessoas. Porque no fim, é isso que importa. Não é só sobre o que fazemos, mas sobre como usamos o que temos para fazer o bem." Ana Maria, com a voz embargada, tentou expressar sua gratidão, mas as palavras simplesmente não conseguiam sair. Era uma mistura de surpresa, alívio e talvez até mesmo desconfiança. Ela estava acostumada a ouvir promessas vazias, mas havia algo genuíno no gesto de Bolsonaro. Algo que a fez acreditar, mesmo que por um breve momento, que talvez, só talvez, a cidade que ela amava pudesse finalmente olhar para ela e dizer: "Você não está sozinha." Os dias que se seguiram ao encontro entre Ana Maria e Bolsonaro foram marcados por uma mudança silenciosa, mas profunda. O apoio prometido, embora ainda em processo, trouxe uma sensação de alívio que ela não sabia que precisava. Mas mais do que isso, aquele gesto simples e direto fez Ana Maria começar a olhar para sua própria vida de uma maneira diferente. Atenção, patriotas! Se você está assistindo a este vídeo, é porque também sente em seu coração a paixão pelo Brasil e pelos valores que defendemos. Se você acredita que a luta pela justiça e pela verdade é mais importante do que qualquer adversidade, então é hora de se preparar para os desafios, especialmente os ideológicos. E não se engane, o debate político de hoje exige muito mais do que simples opiniões. É necessário saber como argumentar de maneira estratégica e sólida. Para te ajudar a se preparar, temos algo imperdível para você. Quer saber como se posicionar com confiança, usar argumentos poderosos e ter sempre a resposta certa, seja nas redes sociais ou em discussões cara a cara? Então,
O Manual da Resistência Patriota é exatamente o que você precisa. Neste guia completo, você vai aprender não apenas a se defender, mas a atacar com inteligência e firmeza em qualquer debate político. Ao acessar o manual, você vai descobrir como desarmar falácias, refutar discursos vazios e apresentar argumentos sólidos e bem fundamentados. Não perca mais tempo. Clique no link fixado no primeiro comentário e adquira o Manual da Resistência Patriota agora mesmo. Juntos podemos fazer a diferença e lutar por um Brasil mais forte.